de indumentária para ter a proteção individual e o isolamento, é muito angustiante pensar numa situação dessas, né? Então, eu fico vibrando para que isso não aconteça, que o retorno das aulas seja depois de um momento de crise, depois de um momento que a curva já está descendo, que não tem tantas pessoas sendo contaminadas, para poder a coisa surtir de forma natural. Porque senão não vai ser nem saudável para as crianças, que vão querer realmente se expandir, e nem saudável para os professores, que vão precisar controlar a situação. Então, é muito complicado mesmo. Assim, a escola onde eu trabalho, eu tenho uma turma de 45 alunos. Então, a gente precisa pensar muito no futuro disso. E eu já andei imaginando como seria uma nova educação, mas eu não sei se isso é viável. Quando eu falo para as pessoas, parece que eu sou meio louca, porque as pessoas, mas as pessoas vulneráveis, isso vai servir só se as pessoas que tiverem dinheiro, mas as pessoas vulneráveis, não. Mas eu imagino, eu estou lendo aquele livro da Criança Querida, Alfabetização. Aquele livro foi um trabalho feito numa comunidade em São Paulo, né? Então, foi possível fazer naquela comunidade em São Paulo, dividir as crianças em várias casas e realizar um trabalho num grupo menor, que aí pode haver um controle maior da higiene do que numa escola macro, escolas com 15 turmas, entendeu? Então, eu fico pensando, imaginando e tentando jogar para o universo como seria uma escola mais humana, trazendo também esses pais, porque esses pais dessas famílias, muitos deles têm condições emocionais fragilizadas e querem terceirizar a educação, né? Não é só pai de classe alta que quer terceirizar a educação. No âmbito geral, a sociedade, no âmbito geral, ela está querendo terceirizar. E, por exemplo, agora na pandemia, muitas crianças estão sofrendo porque os pais não conseguem se relacionar de forma saudável com os filhos, né? Então, eu acho assim que deveria haver uma estrutura, digamos, até de pessoas, né, capacitadas, né? Aí eu estou jogando isso para vocês. Vocês poderiam até me dar uma luz em relação a isso, porque eu gostaria de passar isso para as pessoas que estão perto de mim, de pessoas capacitadas que pudessem dar um apoio emocional, né, para essas famílias e dividir essas crianças dentro de uma comunidade com pessoas que, por exemplo, eu fico pensando como é que seria essa uma estrutura assim de professores, né, dando aula em pequenos grupos, mas esses pequenos grupos teriam o apoio dos pais e os pais teriam o apoio de pessoas que fossem especializadas na educação, na parte emocional, para isso ser algo saudável. Então, eu não sei se isso é tão utópico ou se isso é possível dentro de uma sociedade que ainda visa muito números, resultados e não o processo, entendeu? Então, eu fico com esse questionamento na minha cabeça. Aí tem as gêmeas, né, que trabalham com autistas, né, e essas pessoas, então, coitadas. O meu filho, nem tanto porque ele tem a mim, que está se empenhando, mas aqueles autistas que não têm uma família que busque conhecimento, busque autoconhecimento, né? Que muitas vezes dependem de psicotrópicos e têm crises de agressividade dentro dos lares,
Essas, então, é muito complicado, entendeu? Então, assim, eu quero me associar a várias pessoas que têm uma afinidade de pensamentos comigo para eu ter uma luz de como atuar melhor junto com as pessoas que estão perto de mim, né? Os meus alunos, o meu filho, as crianças autistas que eu atendo, que agora não estou podendo atender. Entendeu? É isso a minha colaboração aí com vocês, o meu questionamento. Quem quer tomar a palavra aí? A Mônica, Maeve, Tati. Eu gostaria de contribuir com... Lu, tira o seu áudio agora, Tá. Para não interferir. Gratidão. Deixa eu ver se eu consigo. E aí, assim, eu acho que eu gostaria da contribuição de vocês, mas eu tenho um convite, assim, eu acho que a gente teve a live segunda-feira, que está gravada aqui no histórico do chat, e também tem a palestra do Paulo, e eu posso encaminhar, depois colocar aqui também o Facebook da Pedagogia da Emergência, que eu acho que as propostas deles, trabalhando em zonas de grandes traumas, de conflitos, né, de muita vulnerabilidade, eles estão sempre trabalhando em espaços abertos, né? E o foco que ele traz muito, inclusive na palestra dele, né, o Paulo Vicente, é esse ritmo, que não é só o ritmo de dentro, fora, atividade concentrada, atividade expansiva, mas eu vou trabalhar o movimento, vou trabalhar os meus sentimentos e vou trabalhar o pensar. Então, as minhas atividades precisam se tornar orgânicas também para conseguir lidar com isso. Então, eu acho que assim, você pode procurar se afinar um pouco mais com a questão da pedagogia da emergência para ter esses lampejos assim, né, de possibilidades dentro da sua realidade. Para isso, eu tenho feito um convite também às pessoas, que eu acho assim, eu gosto de colecionar frases. E tem uma que diz assim, ó: antes de você ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. Então, antes de eu ser professora, de eu ser produtora cultural, mediadora, médica, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que eu sou ou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, ou sou, né? Então, eu tenho um perfil humano primordial do perfil profissional. E eu acho que se a gente pensar dentro dessa sociedade capitalista que nós vivemos, né? Porque a gente não vai mudar, né, isso. Então, assim, ó, numa sociedade capitalista, eu sou consumidora. E eu consumo, né, seja a escola pública ou a escola particular. Se eu, enquanto primeira pessoa, ajo como ser humano, cidadã, consumidora consciente, eu vou então criar esse apoio com as famílias e com esses profissionais. E não só, talvez, querer pensar eu enquanto ator profissional, mas será que eu, enquanto família, que consumo produtos e serviços, eu estou possibilitando novas relações, novas posturas? Porque eu gosto muito de começar assim, sempre por mim, assim, sabe? Não problematizar muito grande, querer que todos mudem, o sistema todo mude, mas assim, um outro convite sabe aquela família bem chegada que você tem desses 45 alunos? Começa por ela. Começa mostrando que ela pode vivenciar isso e compartilhar essas vivências para ir contaminando de verdade as outras famílias e vocês poderem mudar esse processo. São algumas das práticas que eu faço assim, e agora gostaria que as outras pessoas
contribuísse também. Acho que a Carla e a Luísa querem falar? A Bom, Tati, Maeve, Mônica, só abrir aí o áudio e falar, tá? Da Luciana, ela daria uma outra live, né? Porque é muita coisa, é uma questão que ela vem à tona, porque ela já existe há séculos e séculos, não é de agora, né? Tipo, pessoas estão passando fome. Oi? Há muito tempo, já né? faz tempo que tem muita coisa acontecendo, e essa pandemia, né, esse momento, ele traz para os holofotes questões que não dá mais para a gente, enquanto ser humano, fingir que não vê, né? Mas, assim, eu concordo com a Aline que a gente não pode olhar o macro e que a gente não consegue mudar as pessoas realmente, né? Isso é uma coisa que eu custei para aprender, eu acho que a gente vai aprendendo isso com a maturidade, né? Porque, assim, quando a gente é jovem, a gente acha que vai mudar o mundo, né? A gente acha que é super-herói, que é a nossa visão de mundo, tal. Depois que a gente vai amadurecendo, a gente começa a trabalhar com a realidade, né? O que eu posso mudar de fato, né? E eu e a Carla, a gente está lendo um texto, né, do ativismo delicado, que ele é um texto que deveria ser espalhado para o mundo, né? E assim, fala muito sobre essa questão que a Luciana trouxe. Até o ativismo, ele está sendo transformado em commodities, né, em resultados, porque eu tenho que apresentar resultados. Quantas crianças eu salvei, né, 80, 100, eu não posso trabalhar com uma família, igual a Aline falou. Se eu chegar para um empresário aqui na minha cidade e falar assim, oi, tudo bom? Eu quero ajudar, assim, uma família de autistas, desde a base até lá no fim, eu vou mudar o ritmo, eu vou mudar a alimentação, eu vou dar uma terapia de qualidade, eu vou ajudar essa mãe, esse pai. O cara vai falar assim, e aí? Nós vamos divulgar lá que nós mudamos assim a realidade de uma família? Ele não vai enxergar que isso que essa pessoa é uma multiplicadora, que ela vai multiplicar essas ações em milhares de ações e que a gente vai mostrar para as pessoas que isso é possível acontecer, né? Então, assim, realmente é uma questão que eu e a Carla, a gente tem pensado muito. Essa volta vai ser muito complicada. Então, assim, em primeiro momento, eu acho que a gente tem que pensar isso bem na realidade com leis, porque será que vai ser obrigado todas as pessoas a voltar para a escola? Como que isso vai funcionar? Porque, assim, realmente, os autistas voltando para a escola, nesse primeiro momento, se voltar nessa época aí igual a Luciana falou, de ascensão da curva e não diminuição da curva, é muito difícil você explicar para um autista que ele tem que ficar com a máscara o tempo todo, que na hora de comer ele vai lavar a mão, aí ele vai fazer isso, aí ele volta e tal. Ele se perde numa atividade com poucas demandas de sequência. Imagina numa coisa que você tem que ficar pensando onde vai colocar a mão, onde não vai, etc, etc. Muita coisa. Se a gente esquece, né? Por exemplo, sei lá, eu chego com todas as minhas compras, aí eu coloco no balcão. Aí eu lavo todas, aí eu esqueço de lavar o balcão, eu coloco aqui, eu lavei no balcão que estava sujo, aí eu já tenho que lavar de novo e lavar o balcão. Imagina isso para um autista, é muito complicado mesmo. Então, assim, quando isso acontecer, essa volta e tal, vai ter que encarar toda essa realidade. E se isso não acontecer de forma política, né, nós vamos ter que arregaçar as mangas lutar por esses direitos. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que quando volta à escola, todos os pais voltam a trabalhar. E onde essa criança vai ficar? Então, assim, realmente é complicado isso, né? Pensar nessa escola e com pessoas com poucas pessoas dentro de sala e tal. Eu espero que todas as escolas já estejam pensando nisso. Eu acompanho uma menina que ela mora na França, uma mulher mora na França, a filha voltou para a escola. E aí, filha, como que foi, né, na sala? Só voltaram 7 crianças. De 20 e poucas. Como que foi? Vocês puderam abraçar? Vocês puderam isso? Nossa, mãe, uma criança correu e me abraçou porque ela estava com muita saudade de mim. Tipo, como que você vai controlar essas crianças, gente? Elas vão ver o amigo e não vai poder abraçar?
Então, assim, essa angústia é uma angústia de todos, mas eu tenho certeza que os familiares de autistas estão sofrendo bastante. Eu estava pensando, eu estava falando com a Luísa, nós vamos ter que fazer coisas, transformar essa máscara na capa. Criança ama pôr capa, né? Pôr capa, sair, não importa se é escola Waldorf, se não é, as crianças amam pôr capa. Então, eu estava falando para eles, nós vamos ter que desenhar, os professores de arte vão ter que desenhar na máscara, pega uma máscara branca, vamos pintar a máscara, vamos desenhar nessa máscara, aí vamos fazer modelos de máscara. Eu estava falando para eles, eu estava tentando imaginar, como que a gente vai fazer isso? Aí põe máscara na boneca, aí põe máscara no pai, máscara na mãe. Cada um vai, surpresa, vai abrir a porta e vai aparecer a pessoa. Nós só vamos ver o desenho daquela pessoa na hora que abrir a porta. Nossa, que maravilha! Então, nós vamos ter que fazer assim. Nós vamos ter que treinar. É uma palavra que eu não sei se eu gosto, tal, mas nós já vamos. Porque independente dessa volta, eu fico pensando no autista. Nós vamos correr todo mundo igual hamster. Isso para um autista é enlouquecedor. Ele escutar um monte de pé junto, uma gritaria, isso tudo é muito bom para algumas pessoas, para outras é horroroso, é péssimo, não consegue digerir esses estímulos sensoriais. Eu acho que vai ter que levar essas pessoas com deficiências mais tarde, em momento de curva em ascendência, de jeito nenhum. Essas pessoas elas estão na zona de risco, elas têm um sistema imunológico. O povo, eu não sei se as pessoas que assistiram a palestra minha da Luísa no seminário vão perceber que o autismo não é uma síndrome neurológica, ela é uma síndrome orgânica, ela afeta quase todos os sistemas, né, do nosso corpo, epitelial, digestivo, respiratório, etc. Não tem como uma criança autista pegar, mesmo porque se ela ficar sozinha num hospital, entendeu? Se tiver que colocar um respirador, ela não vai aguentar, gente. São coisas que quem já tem autista já está pensando há muito tempo. Será que essa pessoa aguenta, que ela não aguenta? Não, a mãe de um autista e o pai de um autista que já, quando descobre o diagnóstico, já lida com a morte, né? Se eu faltar, como é que vai ser? Agora ela tá lidando com isso diariamente, entendeu? Porque ela não pode morrer de jeito nenhum e ela ainda não pode deixar o filho dela pegar. Então, assim, é muito complicado. São muitas questões, muitas questões. Mas a gente também gostaria, assim, de trazer também que a gente tem que ter um pouco de confiança, né? É claro, para a gente também não gerar um pânico. Vamos ver o que a gente consegue fazer e ter confiança nessa existência nossa, né? Todo mundo que está passando por isso tem um karma coletivo com isso, né? Então, assim, nós escolhemos estar aqui em 2020. Quer tenhamos consciência ou não, gente, todo mundo escolheu. Mas vamos tentando dar os passos possíveis que a gente pode. Porque se a gente for ficar também pensando, óbvio que a gente tem que pensar na realidade, mas a gente também não pode entrar em pânico. Por isso tem que ser aos poucos. Tem que treinar isso tudo de forma lúdica. Porque a gente não vai usar máscara só em julho, agosto, setembro, vão ser anos, entendeu? Por isso que eu falo, independente se um autista só vai voltar o ano que vem... Já vamos trabalhar com isso agora. Já tem que trabalhar. Eu falo para a mãe, não adianta você querer que seu filho coma com o garfo com, sei lá, 10 anos, se você não ensinou ele, mesmo sendo autista, desde lá dos 2, 3, quando ele consegue pegar num garfo, entendeu? Ah, mas como que seu irmão, por exemplo, ele conversa, ele come sozinho, ele toma banho sozinho, porque a gente tomando banho dele o tempo todo, é homem fazendo xixi em pé na frente dele, todo tempo, o pai vai fazer xixi, chama ele para ver ele fazer xixi, chama o outro. Então, essas coisas também nós vamos ter que colocar na nossa realidade, vamos ter que brincar bastante com isso, até essas pessoas se acostumarem. Colocar volume de muita gente conversando baixinho perto, vai aumentando aos poucos, entendeu? A gente vai ter que sensibilizar essas crianças enquanto elas estão num local controlado. Porque depois não dá para falar, oi, agora amanhã você vai para aula, você tem que pôr máscara, você tem que aguentar barulho, você tem que fazer isso. Aos poucos. E assim, muita gente nem tem essa informação, né? Então, a gente vai ter que também fazer esse trabalho social.
Eu falo. Então, o que a gente tem que ver também é que, por exemplo, criança de menos de 2 anos não é recomendado o uso de máscara, né? Com risco de sufocamento. Então, esse é mais um ponto a ser pensado nesse pós-Covid, né? Que a criança de menos de 2 anos não pode, né? É um risco de sufocamento e tudo mais. Então, só para lembrar que tem isso também, né? Na educação infantil, por exemplo. Eu vi na internet também, ela está falando de máscaras lúdicas, eu vi assim, umas que tem uma coisa transparente, um plástico bem na região da boca, né? Que eu achei muito legal também, porque, puxa, não ver o sorriso é de matar, né? Então, assim, eu achei muito legal essa ideia da gente fazer com um polietileno, alguma coisa que mostre a transparência, por exemplo, da boca, né? Mas eu acho que, assim, educação infantil não vai rolar essa história de máscara, não vai rolar. Então, assim, é impossível. Então, ou a gente né, vai ter que acreditar muito mais, né, nessa volta, né, de ter, lógico, muita higiene e tal, mas não vai rolar. Criança a menos de 5 anos, 5,5 para baixo, gente, não dá. Vai brincar com máscara? Não existe isso, né? Não existe. Não vai abraçar, né? Então, assim, na verdade, então acho que, na verdade, o que a gente vai ter que fazer é isso, quer dizer, crianças que têm um risco maior, né, uma questão imunológica mais baixa, vão ter que ser mais preservadas, as turmas vão ter que ser mais divididas, né, vão ter que ter mais profissionais para poder pegar uma turma e dividir de alguma forma, ou dividir por dias, né? Então, segunda vai metade, terça vai outra metade, não sei. A gente vai ter que pensar muito sobre isso, porque eu penso muito, estou dentro da educação infantil, né? Eu penso que é impossível pensar em termos de máscara, essas coisas, para criança de menos de 5 meses, sabe? Não faz sentido. É melhor deixar ela em casa, então, né, sem máscara, do que deixar ela numa paranoia, sabe? Assim, que talvez as crianças francesas aguentam, mas as nossas crianças brasileiras não estão preparadas para isso, né? É um outro esquema. Então, acho que realmente a gente tem que... e eu acho que isso vem... Eu gostei muito da fala da Aline, né? Então, você ir do microcosmo para o macrocosmo, sempre. Então, assim, o que eu posso mudar, o que eu posso ser melhor, né? E não ficar realmente tentando mudar o mundo, que a gente enlouquece. Então, é aquela coisa do Gandhi, seja você, né? A mudança que vem no mundo. Então, eu acho que é mesmo individual, né? E é do pouco, né, do pouco ao seu redor, na sua zona de influência, que você pode influenciar ali ao seu redor. Você não pode influenciar o Brasil, né? Eu não posso mudar o pensamento dos governantes do Brasil. Eu posso mudar, por exemplo, ter uma roda de conversa, que isso é uma das coisas legais que veio dessa história de a gente poder ter roda de conversa virtual. Então, isso veio para ficar, porque, de repente, assim, muitos pais não participavam de reuniões, porque tinha criança em casa, não podia ir na reunião e tal. De repente, as reuniões em Zoom vieram para mostrar que é possível, todo mundo está ali participando, com criança do lado, tal, mas está participando de uma reunião, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que discutir em pequenos núcleos, por exemplo, na sua escola, com os pais da sua escola, os professores da sua escola, e surgir soluções locais, como disse aquela outra, acho que era a Mônica também, né? Quer dizer, a realidade é muito diversa nacional. Então, você tem assim, né, tem a criança autista, tem a criança, né, que não tem nenhuma síndrome, tem, né, tem a criança mais rural, a criança mais urbana. Então, assim, você tem N realidades. Né? Então, não adianta tentar pegar uma solução pronta, né, mesmo governamental. Isso não vai funcionar. Então, vai funcionar ter rodas de conversa com aquela comunidade local da sua escola, né, que seja com os pais, professores, para buscar soluções viáveis, porque não existe fórmula, porque nós nunca vivemos uma pandemia. Então, é bobagem querer, sabe, falar, eu tenho aqui, ó, não, vai ser uma coisa coletiva, porque cada um vai mostrar um aspecto. Sabe aquela história do elefante, que 4 cegos estão olhando um elefante, cada um está pondo a mão em um lugar e cada um fala que o elefante é uma coisa, né?
Até que uma pessoa que enxerga fala, não, elefante é tudo isso e mais um pouco. É meio assim, cada um vai estar enxergando a realidade. Ela, por exemplo, né, as duas meninas estão super pró para enxergar a realidade, por exemplo, das crianças autistas, avaliando tudo isso, porque elas pensam nisso o tempo todo, pelo que parece, gratidão por vocês estarem pensando nas crianças autistas. Então, assim, cada um vai ter um olhar, né? A gente tem uma criança também com espectro autista e a gente está vendo que a interatividade dele está sendo muito interessante nessa época, né? Pelas aulas online, né? Ele está interagindo muito, sabe? Está muito legal. Então, assim, eu acho que cada um vai ter uma parte da visão e por isso que esse trabalho coletivo vai ser muito importante, né? De a gente fazer fóruns de debates virtuais, né? Que sejam, mas assim de cada um colocando soluções, sugestões de solução para aquela comunidade especificamente, como ela poderia se reinventar. Então, a gente vai ter que se reinventar localmente, cada um com a sua necessidade. Então, eu penso que é um pouco assim, né? Oi. Pode falar. Eu estava lembrando a fala da Mai sobre essa questão do cuidado, né? Então, a importância desse autocuidado, né? No caso desse professor, e dessa rede de acolhimento para essa comunidade escolar, né? Seja para esse professor, seja para essa família. E a Aline já trouxe alguns indicativos de rede de acolhimento que são importantes. E esse autocuidado e autoconhecimento também, porque eu fico pensando assim, não adianta o retorno ser para o lado de fora, mas esse professor, ele não está conectado com esse lado de fora, sabe? Não perceber esse lado de fora, né? E aí é importante algumas práticas, de repente, eu para me reconectar, porque desde que eu saí da Amazônia, eu tive muita dificuldade quando eu vim para a cidade grande de estar conectada com o ambiente natural, né? Então, a cidade me sufocava muito, né? E as práticas meditativas me trouxeram, né? Me deram um pouco mais de autoconhecimento e me possibilitaram essa reconexão com a natureza, né? Então, o sentir o vento, os aromas, esse estar no momento presente, vivenciando, né, as situações. Então, eu acho que assim vai ser bem importante esse autocuidado, né? Para você não se cobrar muito, saber que você tem suas limitações, que está sendo desafiador para todo mundo. É importante a gente ter isso em mente, né? Da importância do autocuidado, de se cuidar. Queria trazer uma reflexão também. Pensando quais histórias você vai contar dessa história, né? E eu acho que assim, a consciência de que nós estamos vivendo um momento histórico, que daqui a 100 anos vão falar do que a gente está vivendo agora, que daqui a 200 anos vão falar do que a gente está vivendo agora, eu acho que isso traz uma autoestima até. No sentido assim, o que a gente está vivendo é muito... É o antes e o depois mesmo. É um momento de encruzilhada, vamos dizer assim, né? De transição mesmo, de uma nova era. Então, você saber disso e qual é a história que você quer deixar marcado nesse momento histórico, eu acho muito legal. Até para criança. Então, assim, é a máscara... Você não pode ver o sorriso da pessoa, mas é uma excelente oportunidade de olhar nos olhos, coisas que poucas pessoas estavam fazendo antes, né? Dentro de uma coisa com 1000 informações. Então é o olho, e existe uma cura muito grande de se olhar no olho, né? E se comunicar através do espelho da alma, né? Eu acho que... eu trabalhei numa instituição, trabalhei um tempo longo também com crianças com deficiência, e eu trabalhei não sei se vocês conhecem, chama Mais Diferenças.
É uma ONG em São Paulo, trabalhei bastante tempo lá, eles são incríveis. E uma vez uma professora, bem na época que estava sendo a educação inclusiva, estava entrando nas escolas e tal, ela foi visitar algumas escolas públicas para ver se as escolas estavam preparadas para receber as crianças com deficiência. E eu lembro, ficou tão forte, marcado para mim, que eu lembro que ela chegou na reunião e falou assim, gente, as escolas não estão preparadas para receber crianças com deficiência e elas não estão preparadas para receber criança nenhuma. Elas não têm lugar para a criança correr, elas não têm não sei o quê, elas não têm papel higiênico, elas não têm sabonete, elas não têm toalha, elas não têm tampo na privada, né? Que são coisas que que essas escolas vão ter que repensar nessa nova era. Né? Como que você vai ter um lugar que você não tem papel higiênico, que você não tem tampo de privada, que você não tem como lavar a mão, que você não tem álcool? Já tinha que ter sido pensado antes. Mas agora é a nova era. Né? A velha era já era. Então a gente tem que pensar como, né? E eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? Em histórias, né? Que é a minha área, assim, de atuação, né? Em histórias que fortaleçam essas crianças, né? Essas jornadas de heróis mesmo. Nós somos heróis, né? A gente vai sobreviver e vão ter muitas crianças enlutadas, sim. E a gente vai sobreviver. E como, né? Então, eu creio que essa autoestima, realmente, a gente tentar manter, primeiro em nós, né? Dessa consciência de que nós estamos fazendo história e de que eu acho, né? Dentro do que eu acredito, é um momento, como diz o Ailton Krenak, que é uma pessoa que eu gosto muito, assim, ele é uma liderança indígena, que é uma das grandes vozes lúcidas para mim, assim, dessa pandemia, trazendo as questões ambientais muito presentes. Ele diz assim, o mundo está em suspensão, é como um anzol puxando a gente para a consciência, um tranco para olharmos para o que realmente importa. Então, acho que esse vai todo mundo para casa, vai pensar no que você está fazendo com o planeta, vai pensar no que você está fazendo com as suas relações, vai pensar, né? Tipo, pensa um pouco, reflita um pouco. Que mundo é esse? Tava bom do jeito que estava? Será? Né? As escolas públicas estavam boas do jeito que estavam na era passada? Será? Não estavam. Né? Então, como a gente pode realmente, né, olhar para o que realmente importa e ir rumo a esse mundo melhor, porque é para um mundo melhor. Muita gente vai sofrer, muita gente vai morrer, mas assim, tem que ser para algo positivo, né? Eu acredito muito nisso. Pela sua partilha. Tá ouvindo? Tenta falar um pouquinho mais alto que a gente consegue ouvir melhor. Tá. Eu agradeço, assim, eu vou lembrar, né, assim, da palestra da Tati, que traz essa questão das histórias, né, a palestra da Maíra e do Felipe também, e da Jussara, né, que fala sobre as relações etnorraciais, né, que são coisas que estão muito evidentes, né, que estão doendo na alma de todo mundo, né, e ontem eu também vi uma live falando sobre as metamorfoses do desenvolvimento da criança aos 7 anos. Mas teve uma coisa que me chamou bastante a atenção, que foi quando a Luísa Lameirão trouxe a fala de que o que sustenta o cosmo, né? O que sustenta cada planeta no seu lugar, na sua rotação, no seu movimento, é a sua individualidade. E acho que isso é um outro convite também disso, né? Assim, o que eu estou escolhendo, né? O que eu vou fazer, né? De agora em diante, né? O que eu poderia antes justificar várias coisas fora, mas agora quando eu estou na minha casa, com a minha família, ou quando eu vou exatamente para o meu trabalho, né? Assim, são escolhas muito individuais, né? E precisam ser muito conscientes também, né? Da gente fazer, né? Eu vou simplesmente porque estão falando que eu tenho que receber as crianças, eu vou receber todo mundo de qualquer jeito,
que se não tenho coisa na minha escola, o que a gente vai fazer para ter, né? E eu tenho recebido muitas devolutivas também de escolas particulares, né? Que nesse momento não está sendo possível fazer de conta que são algo que não são de verdade, né? E aí usam um bordão assim, né? Que vende bacana, mas que na verdade não são essa essência que vendem, né? Então, o caso de obrigar uma criança de 4 anos a escrever borboleta. Meu Deus, qual é a função de uma criança de 4 anos, nesse momento histórico, escrever borboleta? Né? Se ela voasse igual a borboleta, se ela pintasse todas as cores de uma borboleta, se ela tentasse encontrar uma borboleta no céu, isso faria sentido neste momento histórico, né, social. Mas não, né? Quer que escreva borboleta com 4 anos, trancada dentro de casa com a mãe e com o pai. Qual o sentido disso, né? Então, vem essa busca também por esse sentido das essências, do que faz sentido realmente no aqui e agora, né? Faz sentido a gente cuidar da nossa casa, né? Faz sentido a gente cuidar das nossas relações de consumo, faz sentido a gente pensar que a gente poderia falar de um outro jeito quando ainda está reproduzindo, né, falas. Faz sentido também eu não ficar culpando a minha ancestralidade por eu ser quem eu sou e assumir que eu sou assim, eles são só portal e graças a Deus que teve esse portal para eu chegar aqui, né? E que, incrivelmente, eu sou um ser histórico, né? Eu faço parte dessa história. E que história que eu vou contar dessa história, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Para a gente encerrar, a gente poderia ficar horas aqui, né? Mas o sol tá baixando, né? Vem a janta, todo mundo aqui tem, né? Seus outros afazeres em casa, né? Home office, chama isso. E eu queria convidar vocês, assim, para falarem do que vocês estão fazendo um pouco agora, que eu sei que cada um está tendo uma situação diferenciada, né, dentro desse processo de pandemia, né, falar assim, um pouco de qual está sendo a ação de vocês para esse momento agora. Se quiserem depois deixar links e convites e tudo mais aqui no chat, tá convidado, tá bom? Bom, acho que vamos seguir a sequência lá? Tá. Bom, as primeiras semanas eu lembro que eu fiquei assim, sem fazer absolutamente nada mesmo, tentando só entender, em suspensão, né? Depois as coisas foram engatilhando, foi vindo, eu falo que é a sede da alma de criar, né? A sede da alma de fazer, de contribuir de alguma maneira. Então, eu tenho um grupo chamado Grupo Manuí, sou eu e meu companheiro, ele é músico, e a gente tem feito histórias, a gente tem gravado algumas histórias, tem uma, inclusive, que eu coloquei no final da palestra, que é uma história iorubá. Obrigada, Aline. Foi uma oportunidade muito legal, assim, de também ter feito uma palestra online, primeira vez que eu faço isso na vida, achei super bacana. E aí, domingo, a gente criou um manifesto, um vídeo manifesto pela Terra, pela vida na Terra, chamado Mátria Amada, a Mãe Terra Precisa Respirar. Esse é um manifesto que vem de um desdobramento de um manifesto que a gente tinha feito presencial, uma passeata que a gente fez no 7 de setembro, né? Que todo mundo está falando da pátria, a gente veio com a Mátria, né? Com a Mãe Terra, com essa consciência de que sem mátria não tem pátria, não tem filho, não tem frátria, não tem nada. Então o Leandro criou uma música, adaptou uma música, e a gente fez um manifesto com textos do Ailton Krenak e as músicas dele, e juntou um monte de gente linda, então o manifesto ficou bem colorido, assim, com muitos músicos, com muitos, o link ali,
com muitos contadores de história, atores, enfim, pessoas que se engajaram na causa. E então quero convidar todos a assistirem o manifesto, se gostarem, compartilhem, que a grande mensagem é pisa na terra com muito cuidado, né? Nós precisamos aprender a pisar na terra suavemente. E, enfim, tem a live também, que eu posso colocar o link para vocês, que teve participação de muita gente maravilhosa, que a live foi longa até, porque muita gente maravilhosa acabou virando um festival, assim, de artistas, de ambientalistas, enfim, foi muito lindo. E então a gente produziu isso. Tem um outro trabalho também que eu faço paralelo, que eu comecei a criar por conta das minhas filhas. Eu sou mãe de 2 meninas, que é um trabalho ligado ao sagrado feminino. Então, Círculo de Mulheres, a gente faz um trabalho de meditação para mulheres, a partir da Miranda Gray. Então, é uma meditação de empoderamento feminino, de busca do despertar da energia feminina, da feminilidade autêntica. E a gente está fazendo, e um outro trabalho que foi lançado na Menaca agora, na quarentena, que foi um trabalho que é para honrar a Menaca, a primeira menstruação da menina, que geralmente é feita assim, né? Pega a mãe no susto, pega a filha no susto, ninguém fala muito sobre isso, e vamos que vamos, toma um pacote de mods aí, descartável, né? E não se fala muito, e que é um momento belíssimo, que pode vir a ser um momento belíssimo, né? Quando a gente fala de respeitar a terra, a gente também está falando de respeitar o corpo, né? O nosso corpo casa, o nosso útero, entender que nós somos cíclicas, enfim. E a gente fazia Círculo de Meninas o ano passado, presencial, foi muito lindo, assim. E agora, na quarentena, muitas meninas estão menstruando, porque a quarentena é perfeito para menstruar, né? Você está em casa, você está quietinha, você está... E as meninas, e aí a partir daí surgiu o pedido de uma amiga minha, que a filha menstruou, surgiu o pedido de fazer um ritual online para acolher essa Menaca. Daí eu já fiz 2, e foram lindos, assim, foi super bonito. E aí agora a gente começou a fazer um trabalho com as mães e meninas para ressignificar, né? Primeiro ressignificar a sua primeira menstruação, que muitas de nós têm, né? Gostaria de ressignificar esse momento, né? Não foi como a gente, de repente, hoje gostaria de que fosse, né? E aí poder olhar para a menina com outro olhar e receber essa Menaca contando outras histórias. Então é mais ou menos isso. Muito obrigada, adorei conhecer vocês, adorei, eu quero ficar amiga de vocês no Facebook, não sei lá onde, vocês são incríveis. Dava para ficar conversando aqui muito tempo, ouvindo cada uma de vocês. Muito obrigada, Aline, pela oportunidade. E vamos que vamos. Pisa na terra com muito cuidado. Tati, vou fazer só um comentário aqui, convite provocativo. Pense, eu não sei, mas eu só vi os convites para participar dos grupos, mas pensem em gravar ou produzirem alguns conteúdos sobre o Círculo das Meninas. Acho que seria tão rico isso, tão lindo. Eu achei lindo, viu, esse projeto aí, eu fiquei pensando na minha Menaca, né, e aí a gente vai, né, entrando nesse universo, que lindo, né, poder ressignificar isso, achei que projeto bonito, parabéns, viu, parabéns mesmo. Eu acho que eu tenho visto isso com muita alegria, né, grupos de sagrado feminino, grupos de sagrado masculino. Então, assim, uau, e eu acho que do grupo sagrado masculino mais ainda, né? Porque entra no lugar da sensibilidade, eu tenho 3 filhos homens, né? E aí Deus me mandou 2 netas mulheres, que era para eu aprender tudo. Então, e eu não tinha essa experiência, foi muito engraçado, porque para mim o universo masculino, de letra, tal, criança, homem, ó, eu adoro, né, e tal, muito fácil. Aí de repente as meninas, uma outra história, né, e tal, a roupa que demora para vestir, uau, né? Então assim é muito interessante, né, abraçar esse universo. Eu também, dentro do que eu faço, né, eu sempre tive muita relação presencial, né?
E aí, com essa época, e aí eu e a minha amiga, eu sou autora de livros infantis, né? Então, eu tenho uma série de livros que eu escrevi com algumas amigas, algumas sozinhas. Tem uma coleção que chama Heróis da Verdade, que fala dos mestres de diversas linhas espirituais, fala do Gandhi, tem um já do Gandhi, da Madre Teresa, do São Francisco, e a gente está escrevendo agora do Buda. Então, a gente está, né, nesse momento, escrevendo o livro do Buda. A ideia é fazer uma coleção, né, para que essa cultura da paz vire algo assim também lúdico, né, para poder chegar na criança. A gente também fez um livro de Surya Namaskar, né, que é o livro de saudação ao sol, né, para as crianças e jovens, e a gente agora, nessa pandemia, resolveu fazer umas cartinhas com eles, estamos, né, trabalhando, né, e lançando essas cartinhas. Que mais? Aí, dentro de tudo isso, eu e essa amiga que escrevemos juntos, resolvemos fazer também, estamos produzindo, né, um curso de meditação para criança online, para os professores, né, para pessoas que queiram trabalhar isso, porque a gente tem uma experiência grande com isso. Eu já trabalhei com crianças de abrigo também com isso, o que me deu uma intensa vivência, né, de como levar, em geral, né, essa filosofia da yoga, que é a qual eu me espelho, né, e também tenho inspiração Waldorf, sou mãe Waldorf, né, meus filhos estudaram na Waldorf. Então, assim, mas principalmente, né, o esteio do meu trabalho está na ciência da yoga. E aí a gente está desenvolvendo esse trabalho, né, de tentar trazer a yoga cada vez mais uma linguagem lúdica e de conceitos que possam ser passados para as crianças como algo natural, né? Porque a gente, aquilo que a gente fala, né, se eu tivesse desde os 2 anos, né, trabalhado aquilo com naturalidade, como ela falou, né, da questão do alimentar-se desde os 2 anos, mesmo sendo autista, né? Então, eu acho que a gente tem muito tabu, assim, em relação às crianças, né, de aprender a meditar só quando... Não, né? A gente lá na escola começa, né, e eu estou aqui com uma neta em casa de 2 anos, uma de 4 anos, a nossa brincadeira é a meditação, porque a gente não tem muito como sair, né? Então, quando está o tema, então a gente fica dentro de casa, daí assim, dentro, em cima da cama, vira um barco, que daí dentro do barco vai ter um momento da meditação, ela traz um monte de vela, tudo que tem, a gente acende vela, a gente põe todos os santos que ela encontra na casa inteira, o Ganesha, não sei o quê, e a brincadeira é meditar no barco que é em cima da minha cama. Então, assim, tem sido muito interessante. E aí, com isso, a gente se inspirou nessa história de estar fazendo, né, um curso online de meditação para criança, para trazer um pouco, né, compartilhar um pouco essa ludicidade. Eu acho que é um recurso muito importante, né, porque a gente acredita na meditação como algo que realmente possa ser assim uma ferramenta, né, muito importante para a criança se auto-perceber. A gente percebe nas aulas de meditação lá na Arte de Ser, onde eu também trabalho, que acaba virando uma psicoterapia, né? Então, a criança, naquele momento, ela se acostuma a ter aquele momento de interiorizar, de sentar, olhar a velhinha, cantar uma musiquinha e tal, e depois, no final, tem uma hora lá de mandar o OM, fica mandando o OM para o planeta, para a mãe, para o pai. E nesse momento de mandar o OM, por exemplo, vem as questões individuais de cada uma. Aí ela fala, eu vou mandar o OM para o meu pai, que faz 3 meses que eu não vejo, porque ele foi viajar, não sei o que lá. Vou mandar o OM para o meu avô, que está doente e tal, para o meu cachorrinho que morreu. E, enfim, ali naquele momento, elas trazem, né? Então, nesse momento que você também... Porque tem o ir para fora, mas é muito importante cultivar esses momentos de interiorização para a criança, porque é nesse momento que ela também se autoconhece, né? Vê suas potencialidades, né? E ela também expressa coisas que a gente fica assim, né? Fala, nossa, né? Agora estou entendendo, né? Como alguém comentou, né? Que através da arte, né? Possa perceber o que está acontecendo dentro de uma criança. Nesses momentos também de interiorização, elas expressam coisas muito ricas para a gente poder estar trazendo, né, uma luz para aquilo, às vezes falar para o pai ou para a mãe, né, que aquilo veio
e como que eles vão lidar. Às vezes não é a gente que vai lidar, mas a gente pode repassar isso, né? Então, é isso que eu ando fazendo, e aí eu passei aí um sitezinho, né, umas pagininhas, e agradeço também, adorei conhecer vocês, quero ser amiguinha também, e gratidão, né? Gratidão, muita gratidão por vocês existirem, estar na resiliência, ajudando as crianças, isso é que importa, né? Que enquanto estiver a gente aí nessa história, eu acho que as crianças vão estar com esse abraço, né? Isso que é importante, né? Abraçar essa infância, como alguém disse, vai ter gente que vai morrer, estamos no karma coletivo, temos que aceitar isso, tudo bem, a gente renasce de novo, tem gente que vai perder, ok, né? Mas o que a gente vai aprender de tudo isso, né? O que a gente vai aprender de tudo isso é o mais importante, né? Tem uma frase da Giana Mata, que é uma monja aí, que ela falava assim, as coisas que nos acontecem não importam, o que importa é no que nós nos transformamos a partir delas. Né? Então, acho que ela é muito adequada para esse momento. Né? Não importa bem o que está acontecendo, que isso não importa. Escolhemos, né? Como disse a meninas, né? Escolhemos estar aqui, a nossa alma escolheu esse desafio. Né? Mas no que a gente vai se transformar a partir disso, né? Isso que é o mais importante. Então, gratidão, Aline, pessoal do Tribo Educa. Tudo de bom para vocês. Namastê. Não, acho que na ordem, né? Eu e a Carla. Bom, eu e a Carla, a gente está aproveitando esse tempo para nos organizarmos como a gente quer se apresentar para as pessoas, né? A gente até agradece muito a Aline, porque a Aline, ela tem realmente esse dom de unir as pessoas, as ideias, e de fazer a gente ver que a gente não está sozinha, apesar de que às vezes a gente sente essa solidão, né? Mas até na história que a Aline pôs, e que ela até contou, ela falou lá no Insta da Tribo Educa, né? É importante a gente se unir para a gente se fortalecer. Eu e a Carla, a gente sempre fez muita coisa, mas a gente nunca organizou isso tudo num nome, num projeto, porque a gente não achava que isso era tão importante, mas agora a gente está vendo que é muito importante fazer isso, né? Então, a gente está aproveitando esse tempo para fazer isso. A gente continua dando aula para 2 alunos, que a gente consegue, né? Porque, infelizmente, não são todos os autistas que conseguem ficar num computador, mas a gente está em contato com as famílias, né? Com todos os familiares, fazendo ligação e procurando saber, não só dos alunos, mas outros familiares também, né? Gravando alguns vídeos, para marcar essa época, né? Então, a gente gravou alguns com música do São João, para também manter esse contato, né? Aquecer, não deixar afastar, mesmo que a criança não tenha essa capacidade, às vezes, de ficar parada num computador. E um momento de revisão, né? Lógico que ele acontece sempre, né? Não é só na pandemia que esse momento de revisão acontece, mas agora ele acontece com mais ênfase, né? E mais tempo para digerir muitas coisas. Então, aproveitando, né? Para fazer isso. Sim, aproveitamos também para... a gente fundou uma ONG, né, que chama Laço Azul, que apoia autistas e familiares, Sim. né? Eu e a Elisa não estamos mais na diretoria dessa ONG, mas, assim, nesse momento a gente conversou com a diretoria atual, fizemos uma vaquinha para ajudar nas contas dessa ONG, já que ela sobrevive através de um bazar de roupas e que não tá difícil vender roupa, pegar doação, porque tem que limpar e etc. 1000 coisas, lógico que vai ser revisto, né, tudo isso. E também na distribuição de cesta básica para famílias de autistas que estavam numa situação bem crítica, né? Parando também para pensar que às vezes a gente oferece assim, um monte de informação. A ONG oferece informação, oferece estimulação, 1000 atividades, mas assim não tínhamos atentado também para esse lado de como as famílias estavam
em relação à higiene, alimentação e etc. Então, através da distribuição dessas cestas básicas e de outras ações que as próprias famílias estão ajudando as outras famílias, também foi uma forma de fazer isso continuar, né? Mesmo depois que essa pandemia acabar, né? Sim. Pensar também nesse lado da qualidade de vida dessas pessoas, né? Tem uma frase que a Carla lembrou aqui do ativismo que tem nesse material do ativismo delicado, que é uma frase assim de muita reflexão para esse momento, que está escrito aqui, né? O mundo inteiro dentro de mim e eu inteiro fora de mim. Merleau-Ponty, não sei se como que fala, né? Mas olha isso, né? Essa frase é uma frase que a gente pode conviver diariamente, né? Nesse momento. Então, assim, o mundo inteiro está dentro da gente e a gente está fora da gente, né? Escrevendo borboleta no meio da pandemia. Então, vamos levar essa frase para a nossa vida, né? Temos tido a oportunidade de acolher mães de autistas e de pessoas com dificuldade de aprendizagem e outras síndromes do Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Então, assim, aprendendo muito com essas famílias, né? Sim. Então, é isso, gente. A gente também adorou aqui, eu adorei conhecer todo mundo. A Aline realmente tem esse dom de unir as pessoas, né? Não só os palestrantes, mas as pessoas que participam, que chegam, que se aproximam, que pensam. As famílias de ideias, né? São muito importantes. Então, que bom que a gente pode ver que por trás de tudo existe o ser humano, né? E a gente não pode esquecer nunca disso. O ser humano é muito especial, ele é maravilhoso. Então, gratidão também por vocês existirem e por terem topado participar desse seminário, porque através dele a gente está se conhecendo e conhecendo muitas individualidades riquíssimas e importantes, né? Gratidão, meninas. Falta Mônica agora, mas eu vou falar aqui que uma coisa, a gente tem gente de Roraima participando, do Rio Grande do Sul, da Colômbia, do Japão, chegamos no Japão, gente, olha que incrível isso, muito feliz. E enquanto a Mônica conecta aí, nós vamos fazer, depois do término do seminário, nós vamos fazer um grupo de estudos com 5 encontros sobre o desenvolvimento de grupos e comunidades, de como a gente pode se entender enquanto individualidade e se organizar melhor coletivamente, né? A partir dos princípios da trimembração social, né, do Rudolf Steiner. Então, a gente vai fazer ainda a divulgação, mas já estou antecipando que a gente vai partilhar também esse conhecimento. E ontem recebi uma devolutiva assim, lindíssima, e uma pessoa falou assim: como que faz para fazer um seminário aqui em Caconde? Eu falei, só falar comigo que, ó, tá tudo certo. Então, a gente quer multiplicar realmente isso pelo mundo aí. Mônica, conte o que você está fazendo. Também agradecer ter conhecido vocês, uma oportunidade, já comecei a curtir aqui no Instagram, já estou seguindo página e tal. A Conexão Natureza, a gente está com 2 cursos virtuais, vivenciais, um com a Cristiana Profs e o Fernando Greno, sobre desenvolvimento biopsicossocial, vivências da infância na natureza, né, baseado nesse livro da Cristiana Profs, que é Crianças e Natureza, Reconectar é Preciso. A gente também está com o curso Criança e Natureza, Inspirações para a Escola Brasileira, com a Rita Jaqueline Moraes. A gente está lançando a 2ª turma, que vai iniciar no próximo semestre, e por demanda dessa turma que encerrou agora, a gente vai também fazer grupos de estudo com um encontro uma vez por mês para falar sobre essa temática, né? Esse curso dela também
inspirado nesse livro sobre o desemparedamento da infância, que a Rita Jaqueline Moraes é coautora. A gente tem oferecido também, vamos oferecer uma oficina agora de poética da manualidade, contribuição consciente, né? Mas também não é impeditivo, quem não tiver como contribuir, de alguma forma pode participar, né, dessa oficina com Anderson Kubiak, que é um poeta jardineiro, professor do Aldeia, que fica no Rio Grande do Sul. Tem também um workshop sobre práticas meditativas e autocuidado que a gente vai oferecer. Também a contribuição não vai ser um impeditivo para que a pessoa participe. E um encontro no final desse mês para a gente falar um pouquinho sobre esse retorno, como vai ser esse novo, né? E a gente vai ter a participação da Isabel Duque, que é de um programa que tem em Portugal chamado Limites Invisíveis, com a participação da Rita Jaqueline Moraes também. Bem, a gente está com essa programação lá no nosso Instagram, Estacão Conecicão Natureza. E o que mais? Agradecer a Aline, é fera, sabe? Trouxe aí o desafio, eu também nunca tinha gravado nenhuma apresentação. Essa situação da pandemia acabou me colocando muito para fazer live, chamando alguns pesquisadores e quem desenvolve projetos, então eu acabei aparecendo também, né? Eu sou muito envergonhada, mas tenho conseguido vencer minha vergonha. Eu agradeço a oportunidade de estar participando desse seminário com vocês e estou à disposição, aberta a parcerias. Agora mesmo eu fui contactada para hospedar um curso dentro da Conexão Natureza, que a gente tem essa plataforma de cursos, né? Então tem muita gente que fazia workshop e curso presencial e está tendo que adaptar para o mundo virtual, e a gente está dando apoio. E eu coloquei aí no chat, vocês estão me ouvindo, gente? Que congelou aqui. Estamos te ouvindo. Sim. Então, eu deixei aí uma mensagem no chat que é do Dalai Lama, que ele diz, né? Se quiser que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se você mesmo quiser ser feliz, pratique a compaixão. Então é isso, e desejo que todos fiquem bem, fiquem em casa quem puder, se cuidem das nossas crianças. É isso, saúde pra gente. Gente, olha, eu assim... Fala mais pertinho, Amanda. Tá. Eu sabia que ia ser algo, assim, maravilhoso, mas daí, quando foi acontecendo mesmo o seminário, eu vi que era incrível, assim, né? E realmente eu acredito muito no potencial das pessoas e no meu mesmo, quando eu nem sei que potencial que é esse, mas eu tenho certeza que é maravilhoso. Quero agradecer a vocês que se dedicaram tanto, entregaram algo tão maravilhoso para a gente no seminário, né? A todos os presentes, né, os participantes, porque sem eles não teria seminário também, né? Então a gente tem que agradecer aí. Eu acho que são mais de 120 participantes que nós temos. Então eu só tenho a agradecer também. A gente poderia fazer um festival aqui, né? Como a Tati colocou, mas o home office chama a gente. E eu só tenho a agradecer, tá bom? Se vocês quiserem assistir depois, eu acho que dá para baixar também por aqui, se vocês quiserem, tá? E a gente segue conectada. Um beijo grande e muito, muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.